Oi, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, que teu dia seja ótimo, mas se já é noite que você está vendo esse vídeo, Deus abençoe seu descanso. E hoje eu quero trazer uma mensagem sobre passando do medo à fé. É a primeira vez que eu gravo um vídeo falando um pouco sobre a minha experiência nesse assunto, a experiência com Deus, aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor na caminhada, na nossa vida aqui em casa. Para quem não sabe, eu sou casada, tenho um filho de 21 anos que é casado, e o Davi, de 13 anos, que é nosso caçula, está em casa, é autista, tem algumas outras comorbidades. E em 2020, a gente passou um processo bastante difícil, foi bem na época ali do Covid. Então eu quero conversar um pouco com vocês como tem sido esse processo, porque muitas pessoas também têm vivido momentos difíceis e têm se sentido paralisadas pelo medo. Se esse é seu caso, ou se conhece alguém que esteja passando por isso, talvez aquilo que eu tenho vivido pode te ajudar também. Pensando nessa questão do medo, eu me lembrei quando eu era criança. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova do que eu. Nós morávamos no Mato Grosso e eu tinha medo que tivesse alguém atrás da porta, alguém embaixo da cama, medo do escuro. Eu não gostava de dormir no escurão, sabe assim? Mas esses medos de criança, né? Me lembrei desses medos de criança. Mas os anos passam, a fase adulta chega e nesse período eu não conhecia Jesus. Então, eu me lembro que eu assisti um desenho, He-Man, não sei quem que é da época aí, mas o desenho tinha uma musiquinha que falava o bem vence o mal, espanta o temporal, quando eu era criança. Na fase adulta, eu tinha quem recorrer, porque eu conheci Jesus. E então eu sabia a quem recorrer no momento de medo. E daí o meu medo já não era mais do escuro. Na verdade, eu amo dormir no quarto bem escuro. Aí os medos já passam a ser outros. Da noite escura da dúvida, das incertezas. E então fica aquela situação assim, bom, eu tenho a quem recorrer. Mas teve um momento, lá em 2020, que eu me senti abandonada, que eu achava que Deus não estava me ouvindo. Eu achava que não ia adiantar chamar por Ele, porque eu já tinha clamado e chorado tanto e parecia que Ele não me ouvia. O medo é uma emoção muito poderosa, né? Eu aprendi que nesse processo, que o medo é uma emoção, foi a primeira emoção que apareceu na Bíblia. Eu vou ler até para vocês aqui, vou abrir em Gênesis, ó. Tá em Gênesis 3, versículos 9 e 10. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Após Adão e Eva desobedecer a Deus, eles tiveram medo e se afastaram do Senhor. Eles se esconderam do Senhor. O pecado tem esse poder, né? Ele quer que a gente se afaste, ele quer que a gente se distancie de Deus. Mas o Senhor deseja que o nosso pecado, que a gente reconheça o nosso pecado, vá até Ele, entregue a Ele, confesse a Ele o nosso pecado, para nós sermos tratados, para nós sermos curados, para nós sermos perdoados. Em 2020 foi o Covid, foi o começo do Covid, vocês lembram, né? E aí, o que aconteceu? O Davi já tinha um diagnóstico de déficit cognitivo. Mas, quando começou a pandemia, teve um agravamento bem sério, assim, no quadro dele. Junto a isso, o meu emocional ficou tão abalado, gente, que eu tive uma crise gravíssima de esofagite e refluxo. A minha saúde estava completamente debilitada e junto a isso a crise do meu filho mais novo foi bem difícil. E o Covid junto, muitas situações acontecendo. Nesse período, eu passei por tanto medo, tanta aflição, que teve uma noite até que o Senhor falou comigo, falou: filha, se eu quiser te levar, eu não dependo de um Covid. Eu não preciso do Covid para te levar. E assim o Senhor começou a ministrar naquela época o meu coração.
E a partir daquele momento foram muitas e muitas noites de insônia. Muitas noites sem dormir, cuidando do Davi, que teve problema com sono por muito tempo, até nós ajustarmos a medicação dele, até as coisas começarem a melhorar. E eu fiquei como se meu cérebro ele não desligasse, ele ficasse o tempo todo em alerta. E depois de muito tempo eu fui descobrir que isso afetou tanto o meu organismo que adiantou a menopausa. Tive depressão, tive muita vertigem, tive dor no corpo e nesse momento, gente, o medo se instalou. Porque nós sabemos, né, eu aprendi nesse processo todo, que o medo, ele pode nos proteger. Tem um medo que ele é bom para nós, né? Que ele nos protege daquilo que pode fazer mal, pode te machucar, pode trazer um dano, mas quando o medo chega a te paralisar, ele é mau, ele é danoso, ele traz um prejuízo para a tua vida. E esse medo começou a trazer prejuízo para a minha vida, porque a minha mente não desligava mais, eu só pensava nos riscos, no perigo, nas dificuldades. Eu fiquei assim, paralisada, totalmente paralisada. Busquei tratamento, sempre orando, pessoas orando por mim, meu marido, nós sempre muito unidos. Em uma situação, a gente viajou para o estado de São Paulo, quase 900 quilômetros daqui, a gente estava em Campos do Jordão, e o meu filho mais velho veio ficar em casa com o Davi, porque ele não fica com ninguém que não seja o irmão dele, ele não posa. E assim, eu não tenho rede de apoio, os meus pais, os dois estão com demência, mas quando a gente busca Deus, Ele nunca deixa a gente confuso, nunca deixa a gente abandonado. A palavra de Deus fala, né, que eu estarei contigo todos os dias. E é uma verdade que nós precisamos confiar, que nós precisamos tomar isso como uma verdade que realmente é. Porque se nós pegamos a palavra de Deus só como uma história, só como algo que está lá na Bíblia, que foi escrito 2000 anos atrás, isso não vai fazer efeito na gente. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É a única palavra que nós lemos, né, na presença do autor. Alguém já escreveu isso, eu nem lembro quem foi. Mas então, a graça de Deus tem me alcançado e tem me conduzido através de bons livros cristãos, né, livros cristãos, e através do estudo da palavra, através da oração dos irmãos, da nossa união aqui em casa, da igreja, porque é muito importante a gente fazer parte de uma igreja, do corpo de Cristo, né? Mas voltando, nós fomos para Campos do Jordão, o meu filho mais velho ficou com o Davi aqui em casa. Quando nós chegamos lá, que é 900 quilômetros, gente, ele teve uma febre, e a febre não passava. E o meu filho ficou, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Entrou em contato com a gente, eu olhei para o meu marido, falei, não tem o que fazer, nós não temos o que fazer. Tinha um compromisso no dia seguinte, não tinha como voltar. E eu falei, amor, agora é hora de nós exercitarmos a nossa fé. Agora é a hora que nós realmente vamos viver o que a gente lê, na prática ali, porque é assim que Deus ensina, sabe? Ele dá experiência, ele dá situações pra gente passar. E eu falei pro meu marido, eu vou entrar em contato com o Gá, e aí ele vai informando a gente, expliquei para ele como que ele poderia medicar, né, o Davi, e informando a gente. Daí eu peguei e mandei uma mensagem, falei, filho, existe um pai que é muito melhor do que o teu pai e do que eu como tua mãe, e que ele te ama e ama o Davi muito mais do que eu e teu pai amamos. E ele tá cuidando de você. Fica tranquilo, vai ficar tudo bem e nós estamos aqui se vocês precisarem, para o que vocês precisarem. Mas eu confesso que eu falei o que eu creio, eu falei o que eu estava crendo naquele momento. Mas os meus sentimentos estavam à flor da pele. Meus sentimentos estavam, meu Deus, por que que eu vim? Meu Deus, eu sei que a minha situação é difícil e olha o que que eu fiz.
sabe? Porque os sentimentos da gente não são a verdade. Mas dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente acaba deixando se levar pelo sentimento, sabe? E aí nós terminamos o dia ali, fomos pro hotel. No outro dia o Gá entrou em contato, que o Davi ainda estava com um pouco de febre, mas no meio da tarde o Davi já estava ótimo. O Gabriel falou: mãe, eu não sei o que era, passou a febre. Mais de 39 graus e passou. Passou completamente. Não estava com dor de cabeça, dor de garganta, não apresentava nenhum outro sintoma que não fosse a febre. Então, assim, foi um alívio. Nós ficamos, meu Deus. No terceiro dia a gente vinha embora. E aí eu orando, agradecendo a Deus, falando: Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, porque mesmo quando a minha fé é tão pequena, quando a minha fé tá tão, sabe, parece que ela tá inundada ali pelas ondas, pelo mar, pelas tempestades, mas o Senhor, mesmo assim, o Senhor continua fiel, o Senhor continua cuidando. E aí eu falei com ele, eu falei: Deus, eu não consigo entender isso que aconteceu. Por que que o Senhor permitiu, né, que ele tivesse essa febre? Por que que foi essa febre? Eu não consigo entender, mas eu só posso agradecer. E aí o Senhor me conduziu a uma palavra, gente, tão preciosa, que está no livro de Isaías, não, desculpa, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 23. Eu vou ler para você. Olha só. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura eu não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. E o profeta Jeremias está denunciando ali os falsos profetas, está chamando a atenção do povo que mesmo diante de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eles colocam Deus num lugar como se Deus não tivesse alcance nenhum. É como se Deus ele não alcançasse a gente, não conhecesse a gente de maneira tão profunda, tão pessoal, tão pessoal. Deus vê tudo, ele sabe dos nossos pecados, ele conhece as nossas dores, ele sabe das nossas intenções e ele quer nos tratar, ele quer transformar, ele quer usar as circunstâncias que a gente está vivendo para nos aproximar dele, para fortalecer os músculos da nossa fé, né? E assim, meu Deus, essa palavra ficou assim no meu coração, porque de fato nós estávamos longe, numa questão assim de física, né? Mas Deus foi tão presente, Deus agiu no nosso coração lá em Campos do Jordão e agiu na nossa circunstância aqui em Londrina. Assim como Deus fez comigo, Ele quer fazer com cada um de nós. Ele não quer que a gente ande carregando fardos pesados, paralisada pelo medo. O Senhor, Ele quer nos ajudar a correr a corrida que nos for proposta. Então, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, o que está paralisando, o que está te dando medo. Talvez acompanhar alguém com uma doença crônica, talvez o divórcio tenha te paralisado, você está com medo de seguir a tua vida sozinha. Pode ser que o desemprego esteja te deixando com medo de não suprir as necessidades da sua casa. Então hoje eu quero deixar essa mensagem para você, que o Senhor, Ele deseja nos ajudar e Ele está olhando. Deus é soberano, Ele vê todas as coisas. Mesmo quando as nossas orações não são respondidas da maneira que nós gostaríamos e no tempo que nós gostaríamos, mas Ele tem olhado para nós, tem olhado para o seu povo. E Ele deseja que a gente continue a nossa caminhada, mesmo no meio do deserto, e principalmente no deserto que nós estamos atravessando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, assim como está lá em Hebreus 12. Vamos ler junto esse texto? Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração, que ela encontre um solo fértil, que se você tem vivido momentos de medo, que você não se esqueça que Deus, Ele não nos abandona. Ele está com a gente todos os dias. E Ele não espera que você seja forte o tempo todo, cheia de fé o tempo todo, porque até para ter fé a gente depende dEle. Até para ter fé a gente depende de Deus. O excesso de medo, esse medo que paralisa, preocupação, muita ansiedade, nós precisamos levar para o Senhor, sabe? São pecados, porque, na verdade, a gente não está acreditando, confiando que Ele pode agir na nossa situação. E eu não estou falando isso para ficar carregando um fardo de culpa e nem colocar um fardo nas tuas costas, mas para a gente refletir e poder chegar nele e falar: Senhor, olha, tá difícil, eu tô com medo, a minha situação é grave, eu preciso da tua ação, eu preciso que, enquanto a minha circunstância não muda, o Senhor me fortaleça, me ajuda a passar por ela. Vamos terminar esse vídeo com uma oração? Fecha os seus olhos aí onde você está. Pai querido, Deus amado, poderoso, soberano Deus, onisciente, onipotente, onipresente, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra, de orar, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nos ajude a confiar mais, nos ajude a vencer, Senhor, esse espírito de medo e ser sustentada por Ti, Pai, a cada dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e já fez em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? E se você gostou dessa mensagem, se conhece alguém que pode estar passando por um período difícil e precisando ser edificado, encorajado, compartilhe essa mensagem. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. Nós nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos falar quando as nossas orações não são respondidas. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.